Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor nessa manhã, louvando ao Senhor. Como foi já falado aqui, o nosso tema, os aspectos teológicos da santificação. O texto que nós iremos ler com os amados irmãos se encontra em Levítico 19:2. Mas antes da gente ler esse texto, eu queria novamente com os irmãos relembrar o tema desse nosso retiro, que está no nosso boletim: Santidade, uma das marcas da Igreja de Cristo. Vamos todos repetir esse tema? Santidade, uma das marcas da Igreja de Cristo. Antes da gente ler o texto, eu quero orar mais uma vez junto com os irmãos. Eu peço que todos coloquem de pé. Levítico 19, versículo de número 2, é o texto que iremos ler logo após a oração, mais uma vez. Senhor Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que Tu és digno na nossa adoração, porque Tu és santo. E sabendo que Tu és santo, ó Deus, mesmo assim não tememos entrar na Tua presença, porque confiamos no Teu infinito amor, nos qual nos resgatou e nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque nós podemos entrar na Tua presença e não sermos destruídos, porque em Cristo, ó Pai, o Senhor nos purifica, nos justifica, nos santifica, e na Tua presença podemos estar. Que o Senhor nos agracie cada vez mais, que o Senhor cuide de nós, do Teu povo. E assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Levítico 19:2 diz o texto: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Vou repetir o texto. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, diga o seguinte a toda a igreja: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Podem sentar, meus irmãos. Os aspectos teológicos da santificação. Antes da gente discorrer sobre esse tema, estamos aqui no pleno domingo de carnaval, reunidos como igreja do Senhor, adorando o Senhor, sabendo que muitos crentes, em vez de estarem buscando a presença de Deus, ou servindo a Deus mesmo lá fora, estão atrás de algum trio, não um trio elétrico que chama do mundo, mas inventaram até o trio gospel, né? Pulando, achando que o Senhor nos chamou a se assemelhar cada vez mais ao mundo, achando que estando ali estão testemunhando, testificando de Cristo, mas na verdade estão apenas satisfazendo o seu próprio ego. Gostariam de estar na festa pulando, mas como são crentes, né? Então vamos inventar aqui uma nova maneira de pular o carnaval. A verdade, meus irmãos, é que a igreja está cada vez mais copiando o mundo, está cada vez mais se assemelhando ao mundo. Parece que confunde as palavras do Senhor, que diz que nós estaríamos no mundo, mas não seríamos como o mundo. Na verdade, o Evangelho sempre nos mostra a nos diferenciar, a sermos bem diferentes do mundo. É verdade que muitos de alguns dos nossos irmãos estão aí fora fazendo sim um trabalho de testemunho de Cristo, mas essas pessoas não estão pulando atrás de um trio elétrico, mesmo que seja com música gospel. Essas pessoas estão lá acolhendo aqueles que ficam jogados, bêbados por causa das suas brincadeiras e das suas perversões, estão dando assistência a essas pessoas e falando de Jesus. Essas pessoas sim estão pregando o Evangelho de Cristo. Os demais estão se reunindo para adorar e cultuar a Deus. Então aí está a igreja, aqueles que estão realmente fazendo um testemunho lá fora e acolhendo essas pessoas que estão digamos assim, ficando jogadas, muitas delas violentadas, estão dando assistência a essas pessoas e assim testemunhando de Cristo, e outros estão se reunindo para cultuar a Deus.
Aí está o povo de Deus, mas não aqueles que saem atrás de um trio cantando músicas intituladas como gospel e achando que está servindo ao Senhor, quando na verdade estão apenas satisfazendo a sua própria carne. Mas, meus irmãos, quando nós falamos desse tema santidade, isso salta aos olhos essa relação de igreja-mundo, mundo-igreja. E aqui o nosso tema vai falar sobre os aspectos teológicos, né? Essa relação da teologia e a santificação e a santidade de Deus. E é claro que para falar de santificação, de santidade, precisamos compreender um pouco sobre essa realidade de que Deus é santo. E por consequência, como diz o texto que nós lemos, nós devemos ser santos. Nós devemos ser santos porque o Senhor, Deus de vocês, o nosso Deus, é santo. Então a necessidade de santificação não é em nós mesmos, por causa de nós mesmos, mas simplesmente porque aquele a quem nos achegamos é santo. E é por isso que o texto ele chama-nos a essa santidade, a sermos santos. É preciso falar um pouco sobre o que é teologia, para que a gente possa entender essa questão do aspecto teológico e da santificação. Na cabeça de muitas pessoas acham que teologia é algo assim, é uma coisa assim que não é espiritual, que não na verdade coisas boas, porque parece que faz teologia se afasta de Deus e tal, e por aí vai, ou fica muito frio na cabeça de alguns e tudo mais. Mas na verdade, meus irmãos, há um erro, há um equívoco, ou há uma ignorância, talvez por falta de conhecimento do que significa teologia, as pessoas atribuírem essa relação. Na verdade, todos nós fazemos teologia, temos um ponto de partida teológico, dentro de um arcabouço mais amplo da definição de teologia. Todos nós trazemos um conceito a respeito de Deus, temos um pensamento a respeito de Deus, pensamos algo a respeito de Deus, dizemos algo a respeito de Deus e acreditamos em algo. Temos um corpo doutrinário, seja seguindo aquilo que oficialmente é passado para os irmãos através do púlpito da igreja, seja pelas nossas próprias, vamos dizer assim, convicções pessoais que nós criamos ao longo do tempo, lendo a Bíblia ou não, ou escutando diversos palestrantes e heresias por aí. Nós fazemos boa ou má teologia. Por quê? O que é teologia? Vamos definir. Teologia é o estudo de Deus. É tudo aquilo que tentamos compreender a respeito de Deus segundo a sua própria revelação. Já essa definição ela já pressupõe uma teologia que acredita nas Escrituras, né? Pressupõe uma teologia de que nós não conhecemos a Deus a parte de Deus. Nós não conhecemos Deus sem Ele se revelar, seja na natureza e seja especialmente nas Escrituras. Então, quando falamos essa definição, estamos pressupondo uma teologia que acredita que as Escrituras é a revelação especial de Deus. Mas há quem rejeita as Escrituras como revelação especial de Deus. E eles não estão deixando de ser teológicos, só que estão fazendo uma má teologia, estão querendo compreender Deus sem a revelação de Deus, ou seja, através de percepções individuais, através de uma espiritualidade sem uma objetividade clara de uma revelação de Deus. Como alguém pode conhecer a Deus se Ele não se revelar? Como você pode conhecer a Deus se Ele não se revelar a você? E Deus se revelou nas Santas Escrituras. Então, todos nós fazemos teologia. Não adianta você dizer assim, teologia não é coisa boa. Você faz teologia. Você faz teologia quando você apresenta um corpo doutrinário no que você crê. Você acredita em alguma coisa a respeito de Deus, não acredita? De onde foi que você tirou esse conceito? De onde é que você acredita que Deus é santo, que você deve se portar dessa maneira porque Deus é santo? Ou desse jeito ou daquele jeito?
Porque você fez teologia. Aqueles que estão lá pulando o carnaval, dizendo que é crente, atrás de um próprio gospel, eles fazem isso porque a concepção teológica deles os leva a entender que aquilo não é nada demais e que aquilo ali deve ser a forma de testemunhar no mundo também. É teologia. Eles estão tendo uma compreensão a respeito das coisas de Deus equivocada, mas estão. É um pensamento teológico. Nós não chamamos assim, nós não usamos esse termo. É um termo muito acadêmico, né? De seminário, teologia, estudo a respeito de Deus, mas nós estudamos a respeito de Deus constantemente na igreja, seja na escola dominical, seja no grupo de doutrina, e nas próprias mensagens aqui, quando estamos expondo as Sagradas Escrituras, estamos aprendendo a respeito de quem? De Deus. E isso é teologia. Você só ora porque a Bíblia diz que você deve orar. Isso é teologia, é o ensino de Deus. Deus está dizendo para você, ensinando a você. Então, quando você conhece mais a Deus, você sabe que Deus quer que você ore. Isso é teologia. Então, teologia está muito mais próximo a nós do que nós imaginamos, embora esse termo seja um termo acadêmico. Então, quando nós afirmamos que a Bíblia é inerrante, por exemplo, isso é teologia. Nós estaremos fazendo teologia. Mas se nós dissermos que não, também estaremos fazendo amar, mas estaremos também fazendo teologia. Então é preciso então fundamentar à luz da revelação quem está com a verdade. Qual a teologia é verdadeira? Né? Qual o ensino a respeito de Deus é verdadeiro? À luz das Escrituras. Não temos uma outra maneira objetiva de sabermos se estamos no caminho da verdade ou do erro, se não pelas Escrituras. Se não for as Escrituras, meus irmãos, quem será a vara de medir? Eu? Você? Quem será a vara de corrigir se você está certo a respeito de Deus ou não? O seu achismo? Não, eu acho que Deus aceita o que eu estou fazendo aqui. Ah, você acha? Mas você acha por quê? Por que você acha isso? Então a vara de nos medir, de nos moldar, tem que ser as Escrituras. Não adianta acharmos que aquilo é espiritual, que aquilo é bom, se não for fundamentado e medido pelas Escrituras Sagradas. Essa é a boa teologia. A teologia que nos limita a enxergarmos Deus conforme Ele se revela a nós, e não conforme nós achamos que Ele é, como Ele pensa, como Deus se apresenta. Meus irmãos, isso é tão sério que muitos têm os seus princípios teológicos baseados apenas em achismo, achando que está agradando a Deus e fazendo coisas que são do agrado de Deus. Foi por falta de conhecimento de Deus que as atitudes de usar quando tenta botar a mão na arca para não deixar ela cair, uma atitude até aparentemente boa, intencionalmente boa, de não deixar a arca cair ao chão, foi fulminado pelo Senhor, morreu ali, porque ele não conhecia o que Deus tinha dito a respeito daquelas coisas. Ou seja, foi a sua visão teológica a respeito. Não, é preferível não deixar a arca cair. Mas quando ele não deveria simplesmente tocar naquele objeto, era proibido tocar naquele objeto. E ele não, além de tudo está errado ali, né? A própria arca está sendo levada nos carros de boi, que também era proibido. Então, irmãos, todos nós fazemos teologia. Uma outra definição que nós podemos dizer sobre teologia é: teologia é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. Teologia é o conjunto dos princípios de uma religião, é o seu corpo de doutrina, é tudo aquilo que ensina. Meus irmãos, todos nós temos essa percepção de Deus. O homem tem, devido à sua própria constituição natural. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que olhamos para o mundo e vemos diversas religiões, diversas pessoas buscando a divindade. O homem tem
nele uma fagulha divina ao tal ponto dele buscar a divindade. E aí, sem uma percepção e um conhecimento teológico correto, ele cria a sua própria teologia, assim as diversas religiões, o seu próprio arcabouço de doutrina, de corpo doutrinário, né? Então a gente vai ver que os índios, eles têm a sua teologia, a sua percepção da divindade, não conforme a revelação bíblica, mas conforme as suas crenças pessoais, as suas crenças culturais. Então eles têm o seu conhecimento da divindade, mas não do Deus bíblico, do Deus que se revela nas Santas Escrituras. Eles têm uma percepção conforme as suas crenças. Assim são as demais religiões do mundo. Quando se fala, por exemplo, de teologia sistemática, já está resumindo mais a questão, né? Ou trazendo de uma forma mais objetiva para um campo da teologia, que é uma teologia organizada através de temas. Teologia em diversos seguido fatos teológicos de modo a formar um sistema específico de estudo, ou seja, queremos falar sobre santidade, os atributos de Deus. Então a teologia sistemática vai estudar sobre os atributos de Deus e percorrer a Bíblia sobre esse tema, sobre essas questões. Então é teologia, estudar a respeito de temas concernentes àquilo que Deus revelou, como Deus se revelou. E como, já aqui partindo para o ponto em que queríamos chegar, que é sobre a santidade, os aspectos teológicos da santidade devem estar restringidos à luz da revelação divina. Nós queremos partir, a princípio, do conhecimento de Deus a partir das Sagradas Escrituras. Então a nossa teologia, e essa é a proposta, deve ser feita a partir da revelação bíblica. E o que é que a Bíblia fala sobre santidade? O que é que Deus nos fala a respeito da santidade? O que é que Deus diz a nós? O que é santidade? O que é ser santo? O que é que as Escrituras nos dizem a esse respeito? De fato, seria muitas coisas a ser falado aqui, não teria como. Então eu selecionei alguns pontos que estão interligados para a gente dispensar um pouco nesta manhã. O primeiro aspecto, a primeira coisa que a Bíblia fala da santidade, e aí eu quero aplicá-la a Deus, pensar a Deus como o texto que nós lemos, a exigência que Deus faz para nós que sejamos santos é porque Ele é santo. Então vamos falar primeiramente sobre a santidade em Deus. O que é ser santo, quando a Bíblia diz que Deus é santo? Quando se faz uma referência à santidade de Deus. Em primeiro lugar, ou a primeira coisa que temos que pensar a respeito disso, é que quando a Bíblia fala que Deus é santo, ela está dizendo que Ele é o totalmente outro, que não há nada semelhante a Ele, que nenhuma coisa se parece com Ele, que nada pode se comparar a Ele. Então quando a Bíblia diz Deus é santo, não está pensando primariamente em outras coisas a não ser que Ele é único, exclusivo, o único que é digno, foi cantado aqui, de toda honra, toda glória, todo orgulho. Essas características simplesmente se dá pelo fato de nós adorarmos, honrarmos ao Senhor. Só Ele é digno disso, só por causa desse atributo. Ele é santo. Apocalipse, capítulo de número 15, versículo de número 4. Vamos ver o que diz o texto. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente tu és santo.
visão que a Bíblia tem a respeito de Deus. Não há outra divindade, nem muito menos uma outra divindade santa. Só o Senhor é santo. E por que a Bíblia fala que nós somos santos ou devemos ser santos? E aí já é uma outra derivação, mas parte desse princípio. Serei santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, santidade em Deus tem que partir desse princípio. Ele é único. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor em absoluto. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele governa de maneira plena todas as coisas. Tudo está debaixo do seu controle. Ele é santo. Ele é Senhor absoluto. Só Ele é esse Senhor absoluto. Ele é santo. Santo. Ele é o totalmente transcendente, embora imanente, mas Ele está além de todas essas coisas, além do universo. Por isso que a nossa compreensão de Deus é limitada. Nós nos limitamos apenas a conhecer a Deus segundo aquilo que Ele nos revela. Mas ninguém consegue compreender a infinitude de Deus, a plenitude de Deus. Ele é santo. E aí, meus irmãos, vem o segundo aspecto, que é a santidade. Quando a Bíblia fala de santidade de Deus, logo deve ser subentendido o convite à adoração que emana daquele que é santo. Porque o Senhor é santo, há um convite claro e objetivo de que todos devem adorá-lo. Ele é o único, exclusivo. E aí a sua santidade exige que os homens o adorem, que os homens se prostrem diante dele. Então, Deus, por ser santo, Ele chama os homens a adorá-lo. A gente vai ver nas Escrituras que através de certos lugares, objetos ou ocasiões, os homens entram em contato relativamente direto com o poder divino, que pode ser temível se os homens o tratam de modo profano. Vamos ver em 1 Samuel, no capítulo de número 6, no versículo 20, para a gente entender um pouco sobre isso. 1 Samuel 6, 20. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? Para quem enviamos a arca, para que se afaste de nós? Meus irmãos, essa é uma característica clara de que, por Deus ser santo e exigir a sua adoração a Ele, ao mesmo tempo não se pode misturar o que é profano com o que é sagrado. A arca é um símbolo sagrado, um símbolo da presença de Deus. E portanto, aqueles homens que se aproximam da arca devem se aproximar em adoração, mas sem profanação. E é o erro em possuir um objeto sagrado ou estar na presença de Deus de maneira profana. Então, a ideia básica, a princípio, embora nós falamos de santidade como separação, a ideia básica não parte daí de separação. Isso é uma consequência, ela vem depois. A ideia de sermos separados para Deus. Mas é o conceito positivo de um encontro que inevitavelmente exige certas maneiras de responder àquela presença. Então a atitude profana, ou chegar diante daquele que é santo de maneira profana, com certeza haverá consequências desastrosas. Deus é santo.
Então é preciso que a gente entenda isso. Deus se revela e nos chama a essa adoração. Embora, meus irmãos, o culto dos hebreus, por exemplo, se ocupasse especialmente com este encontro, havia todo um ritual preparado e ordenado por Deus para esse encontro. Não era de qualquer maneira, não era qualquer pessoa que chegava à presença da arca, que apresentava lá as peças do sangue, né? Existia um sacerdote separado para aquilo, existia uma forma do povo adentrar ao santuário, o lugar onde o povo poderia estar. Era toda uma forma simbólica que mostra esse aspecto da santidade divina. Então, sim, o povo deveria se ocupar com este encontro, se preocupar com isso, se preparar para isso. A esfera daquilo que era santo era mais ampla do que o ritual, obviamente. Mas, a princípio, havia toda uma maneira ritualística de se chegar a Deus. E esse simbolismo do templo, esse simbolismo dos animais, tudo está ali, depositado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem pode chegar à presença de Deus e permanecer vivo se não for por meio de Jesus Cristo. A santidade de Deus irá eliminá-lo. Deus chama todos os homens à sua adoração, mas há uma maneira de se achegar a Ele. E a única maneira não profana que nós, eu e você, temos de se achegar a Deus e permanecermos vivos é através do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, a nossa fé em Jesus, a sua obra vicária, a sua justificação, a santificação que temos através de Cristo, do Espírito Santo de Deus, é que nos faz chegar à presença de Deus e permanecermos vivos. Nenhuma outra maneira assim nos ensina o próprio Deus. Haverá dos homens estarem em sua presença. O Antigo Testamento apontava para Jesus. O templo e todo o sistema ritual judaico apontavam para Jesus. Eles não poderiam chegar à presença de Deus de qualquer maneira. Eles têm todo esse ritual para chegar à presença do Senhor. E nós não temos aquele ritual em si, como era no Antigo Testamento, mas nós temos um ritual. E esse ritual é Cristo, através dele, do seu sacrifício, da sua obra na cruz. Então, meus irmãos, a ideia de santidade é um termo pré-ético, embora a ética venha acompanhando tudo isso, mas é um termo pré-ético. Deus é santo, ponto. E agora, como é que um pecador pode chegar à sua presença? Não há como. Vocês lembram da visão de Isaías, quando ele tem a visão de Deus? Pronto, agora eu vou perecer, agora eu vou morrer. Então essa é a ideia básica. Ninguém pode se achegar a Deus, embora a santidade dele já exija de cada um de nós a adoração. Mas ao mesmo tempo que exige de nós a adoração, nós não podemos chegar perto. E aí Deus, o próprio Deus, providencia a maneira de nós chegarmos perto dele, na sua presença. Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Em Jesus nós podemos chegar à presença de Deus sem medo de sermos destruídos, sem medo de sermos punidos pela nossa profanação. Nós adoramos a Deus através de Jesus Cristo. Quando se diz no nosso cântico, no texto bíblico, diz em espírito e em verdade. Antes de ser uma verdade através da sinceridade que nós expressamos, antes de ser uma áurea espiritual que nós estejamos vivenciando, na verdade, em espírito ou seja, termos o próprio Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus habita em nós, é Ele que nos faz discernir as coisas espirituais, entender a mente de Deus, nos aproximar de Deus, nos leva à presença de Deus. Em verdade, é exatamente essa revelação que Deus nos dá através do seu Espírito e das coisas que Ele nos revelou nas suas Sagradas Escrituras.
Em espírito e em verdade é um princípio objetivo. É termos o Espírito de Deus e fazermos conforme Deus nos ordena fazer, através desse Espírito, conforme as Escrituras. E daí deriva, sim, um sentimento de espiritualidade. E de verdade, de sinceridade. Porque eu quero adorar a Deus e quero fazer conforme Ele me diz que é para fazer. Independente de eu fazer isso certo ou errado, é o Espírito de Deus e a verdade de Deus em Cristo que me justifica, em que sou justificado. Então, em terceiro lugar, Deus exige pureza daqueles que entram em sua presença. Os aspectos teológicos, quando nós estudamos a Bíblia, vai nos dizer isso. Ora, se Ele é um totalmente outro, e se Ele exige adoração, e ninguém pode chegar à sua presença, mas Ele providencia um caminho de chegar à sua presença, que é Jesus Cristo. Por isso que você, com todas as suas falhas, pode chegar a Ele. Ao mesmo tempo que Ele estabelece isso, Ele apresenta também um princípio ético. Deus exige pureza daqueles que entram, daqueles que entram em sua presença. Aqui poderíamos dizer que é um conceito que postura assim os valores éticos. E esta ética não é com base na moralidade humana, naquilo que você acha que é certo e que acha que é errado. Aquilo que acabamos de falar logo no início. Nosso achismo. Ora, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui deve ser assim, isso aqui deve ser assado. Nós temos princípios éticos, mas se nós sabemos que Deus é totalmente outro e nos chama a adoração, que existe maneira de chegar à sua presença, logo a nossa ética não é a nossa ética, não pode ser a nossa moralidade humana, mas sim a expressão da santidade de Deus no mundo de prática sagrada, tanto semelhante quanto diferente daquilo que Ele estabeleceu. As nossas percepções de espiritualidade não é a mesma que Deus tem de nós. Às vezes olhamos para alguém e achamos aquela pessoa muito espiritual. É a nossa percepção de espiritualidade, é a nossa visão de espiritualidade. Mas a visão de espiritualidade que Deus estabelece é muito clara. O padrão não é o que nós achamos a respeito da conduta do outro, mas aquilo que Deus exige e nos dá. Meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, vamos ver quão pecaminosos nós somos. E a percepção que nós iremos ter de que precisamos ser socorridos pelo Senhor. Precisamos que Deus nos socorra, porque a nossa ética está sempre se chocando com a ética, com os princípios divinos, os princípios de Deus. A nossa expressão de santidade no mundo, ela deve expressar exatamente os preceitos e a lei de Deus, as verdades ou a verdade de Deus. Você sabe qual é a verdade de Deus? Nós precisamos aprender mais, e aí é o meio da teologia, aprender mais a respeito de Deus. A gente vai ver que no próprio Antigo Testamento havia uma áurea ou uma maneira de se apresentar as pessoas como sagradas, ou as coisas como sagradas, para estarem à disposição de Deus. E entra esse conceito de separação. Os nazireus é um exemplo disso, os sacerdotes, o povo mesmo que se preparava para poder apresentar os seus sacrifícios, os próprios animais que iriam ser sacrificados, iriam ser separados, teriam toda uma maneira de separar esse animal, como deveria ser, quais animais deveriam ser. Aí ainda todos esses aspectos de separação, que envolvem um princípio também por trás. Ora, quando alguém chegava e que é recriminado por Deus e que apresentava um animal coxo, um animal cego, porque por trás daquela apresentação, daquela separação, havia um princípio que se chocava aos princípios divinos, um princípio de pureza,
de perfeição que estava muito distante daquilo que Deus exigia. Como os sacerdotes também avaliavam aqueles animais e aceitavam, havia por trás também um princípio ético falido para apresentar diante de Deus aquele animal. Meus irmãos, é preciso que nós tenhamos um entendimento de que os nossos princípios éticos, morais, não simplesmente devem emanar da relação comunitária, social, mas dos princípios que vêm de Deus. E agora, recentemente, sobre essa questão da Zika acontecendo aí, no caso da microcefalia, do pronunciamento da ONU a sugestão era que esses países adotassem o aborto para crianças que tivessem diagnosticado com microcefalia, microcefalia. Vejam os princípios éticos que norteiam o mundo. Ora, é doente, vai vir com algum problema de saúde, então elimina, né? Mata. É o que o mundo está dizendo aí. Mas o nosso princípio é preservação da vida. Todas as coisas são do amor de Deus. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. É Ele que diz que deve morrer, que deve viver. É Ele que estabelece a lei. O mandamento claro de Deus a respeito daqueles que tiram a vida, tirar a vida exatamente do juízo penal de morte, pelo fato de atingirem algo sagrado que só pertence ao direito divino. Mas os homens estabelecem seus princípios éticos. Que a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo. Ninguém tem poder sobre o seu próprio corpo, se a gente for olhar teologicamente. Ninguém é dono de si mesmo. Deus é dono de todas as coisas, de nós mesmos, de todos os homens. Por isso que todos vão prestar conta a Ele. Mas dentro da visão do mundo, cada um é dono de si. Mas a criança que está no ventre é um ser. É um outro. E a gente vê a ética do mundo. Estou dando isso como um exemplo. Mas os padrões éticos e morais do mundo não são os padrões de Deus. E é preciso que a gente conheça mais a Deus para saber o que é certo e o que é errado. Nós não devemos andar pelo que nós achamos, mas pelo que Deus se revela. No Salmo 24, versos 3 e 4, diz o seguinte: Salmo de número 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Meus irmãos, é esse o princípio que já nos atinge, o princípio ético de andarmos conforme os conceitos de Deus. Então deduz-se aqui dessa sugestão do que diz o Salmo, que a consagração de si mesmo no culto e as coisas sagradas nunca era um assunto puramente ritualístico, embora seja anterior a essa questão ritualística, mas envolvia também, além do ritual, o próprio procedimento do povo, a questão ética. E essa ética não era a ética humana, era uma ética conforme os padrões de Deus. Então isso diz respeito ao quê? Ao meu modo e ao seu modo de vida. Deus exige, antes de apresentarmos a Ele o nosso culto, a nossa adoração, um procedimento que o agrade, uma forma de o agradar. É o santo que está no meio do seu povo. E esse Deus que é santo, que está no meio do seu povo, Ele não é um Deus destruidor, obviamente, mas pela sua santidade, Ele traz muitas vezes castigo aos culpados.
A profanação traz as consequências. Se a gente for olhar para o texto, por exemplo, dos profetas, vários deles, eu não vou citar aqui, tem alguns textos que eu separei aqui, mas eu não vou citar. Mas muitas vezes Deus fala de uma destruição sobre Jerusalém, ou sobre Israel, como uma forma de purificação, de conserto do povo, porque a sua santidade exige. E ele diz mais, ele diz, olha, ao mesmo tempo que ele diz, olha, eu vou levá-los cativos, eu vou trazer o mal sobre vocês, mas porque eu sou santo, eu vos farei reunir em todos os lugares novamente, eu vos trarei novamente a sua terra, eu novamente estarei com vocês. A santidade de Deus exige a purificação do povo. A santidade de Deus exige purificação na igreja. A santidade de Deus trazia ao mesmo tempo uma destruição sobre o povo, mas não uma destruição em si, por si, mas pela purificação. Era a forma que Deus tratava o povo para restaurar, para tirar do meio deles os ídolos, para tirar do meio deles qualquer tipo de profanação. Então a gente vê isso no Antigo Testamento. Nós vemos isso também na igreja. Nós vemos isso que quando Ananias e Safira apresentam a sua oferta, o seu campo diante do Senhor, eles profanam, não porque eles não dão toda a propriedade, mas porque eles tentaram enganar a comunidade diante de Deus, mostrando que estavam dando todas as coisas, quando na verdade estavam dando a metade da propriedade. Tanto é que o juízo que Pedro diz para eles, olha, não eram de vocês? Vocês poderiam ter ficado com ela, não eram de vocês? Mas vocês estão mentindo a Deus, estão mentindo ao Espírito Santo de Deus, estão profanando que essa era. Se vocês estão separando algo como para Deus, então vocês estão consagrando aquilo para Deus, não consagrem como mentira. Apresente de coração, porque é separado a Deus. As nossas vidas, quando nos apresentamos no culto público, que não sejam para profanação, que sejam com sinceridade, como se diz por aí, do corpo e alma, né? De verdade. Então Israel, ao mesmo tempo que subia ao templo para adorar a Deus, eles também subiam aos montes para adorar os ídolos. Olha só, eles não deixavam de cultuar a Deus, mas eles estavam também tendo seus ídolos, sua profanação. Deus é santo. Deus trazia sobre esse povo um castigo grave, pesado, destruidor, mas de purificação. Quarto lugar que está associado a tudo isso que nós estamos falando, o povo é santo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 6, vamos ler. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E aí salta aos olhos a ideia de separação. Nós somos um povo santo porque somos um povo escolhido por Deus. Não é porque nós temos o poder de sermos santos, mas simplesmente porque o santo nos escolheu. E ao nos escolher, automaticamente ele nos santifica, nos separa para ele. O texto em Israel é muito claro. Ele vai dizer, olha, vocês não são povo de Deus porque vocês eram uma nação mais numerosa, porque vocês eram um povo melhor, porque vocês eram um povo mais forte. Não. Deus deixa claro que não foi porque Israel era Israel, no sentido de ser um povo forte, poderoso e que agradava ao Senhor, que foi escolhido. Não foi isso. Deus os escolheu, os separou, mesmo não sendo, vamos dizer assim,
tendo todas essas qualificações que eu acabei de falar, Deus os separou e assim se tornaram um povo santo. Então a forma de separação explica, meus irmãos, as práticas e os objetos de culto em relação ao povo de Deus, do povo de Deus em relação às nações estrangeiras. Ora, vocês são um povo que eu escolhi, então agora vocês não vão adorar como adoram esses povos estrangeiros. Vocês não vão agir como agem esses povos estrangeiros. Vocês não irão proceder no meio de vocês como procedem esses povos estrangeiros. Vocês não serão, igreja, igual ao que o mundo é. Vocês não terão as mesmas práticas. Vocês não terão os mesmos objetos de culto. Vocês não cultuarão da mesma forma. Vocês não serão iguais a eles. Vocês serão diferentes, porque é um povo escolhido para mim, diz o Senhor. Era assim com Israel, é assim com a igreja. E aí vem a questão da santidade de Deus, também significa salvação do seu povo. Se nós somos um povo escolhido, nós somos salvos. Um povo salvo por Deus. Em Ezequiel 36, a partir do 23 ao 27, diz assim: mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Meus irmãos, tudo aqui está muito interligado. E essa é a idade. Deus, quando traz purificação, Ele traz com o objetivo de salvação. E a santidade nada mais é do que também... A santidade de Deus significa nada mais do que também salvação ao seu povo. Porque Deus é santo, Ele exige adoração. E Ele exige adoração de uma maneira. E Ele exige procedimento também do seu povo de uma maneira. Mas ao mesmo tempo que o seu povo erra, por Ele ser santo e escolher o povo, Ele justifica, perdoa e salva este povo. Então vejam, ao mesmo tempo que a santidade de Deus é um motivo de destruição para os ímpios, é um motivo de salvação para nós. Não porque nós não tenhamos pecado, mas porque o próprio Deus, Ele estabelece o seu nome como santo, e aquilo que Ele escolheu, Ele santifica. Aquilo que Ele separou é santo. Aquilo que Ele pôs a mão e traz para si é dele, e ponto final. Então a santidade de Deus também é um aspecto de salvação para o seu povo. Foi assim com Israel. Era por isso que Deus perdoava as iniquidades de Israel. Deus perdoava aquele povo porque era o seu povo escolhido. E a sua santidade exigia para que o seu próprio nome não fosse profanado. Eu resolvi salvar e salvarei, porque o meu nome é santo. Vocês tiveram um procedimento errado, totalmente contrário a mim, mas eu trarei vocês à minha presença, colocarei em vossos corações um novo coração, farei com que vocês deixem os seus ídolos, farei com que vocês mudem de vida, transformarei a vida de vocês, porque vocês são meu povo. Vejam que a santidade de Deus nos corrige. É por isso que o autor dos Hebreus diz que
que o Senhor disciplina aqueles que amam. O Senhor é santo e Ele separou um povo para si. E Ele nos conserta, irmãos. Graças a Deus por isso. O Senhor é o nosso Redentor. É o nosso Criador. Ele é o Deus Santo. O Santo de Israel. O Santo da Igreja. Então a santidade de Deus, também segundo as Escrituras, ela reflete salvação para o seu povo. Porque o Senhor é santo. Ele preserva o seu próprio nome. E ao preservar o seu próprio nome, Ele salva os seus escolhidos. Então, meus irmãos, concluindo, tudo que é dedicado ao Senhor é santo. É dever de todo participante do culto a Deus ser puro, santificar-se. Deus nos chama à santificação. O estudo a respeito de Deus nos revela isso. Que Deus se apresenta dessa maneira. E como um Deus santo, Ele nos chama a essa santificação, a pureza. E como diz o texto bíblico, quem é impuro precisa purificar-se. Pois, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O mesmo Deus, diz Paulo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Paulo faz todo um apanhado dessa visão, né? De que, vocês precisam se purificar, mas Ele é fiel e vai preservar vocês. Mesmo nas vossas imperfeições, Deus irá preservar vocês, porque Ele é santo, e Ele é santo e Ele é fiel. E vos fará isso, também o fará, diz Paulo. É isso que nós devemos entender, meus irmãos, e guardar. Ao mesmo tempo que nós não devemos nos entristecer com as falhas dos nossos irmãos a ponto de pararmos na caminhada, sabemos que Deus irá tratar com o nosso irmão e irá tratar com nós também, conosco, à medida que avançamos nessa caminhada. Porque o Senhor há de tratar conosco, seja nos exortando à santidade, e quando nós desobedecemos a essa santidade, Ele vem e traz, e pesa a sua mão sobre nós para nos levar à santidade, porque Ele preserva o seu próprio nome. E como Ele nos escolheu, e graças a Deus por isso, é melhor ir para o céu levando o puxão de orelha aqui na terra do que ser condenado ao fogo eterno. Deus nos abençoe.